inventário florestal de uma empresa, ou na Amazônia mesmo, pode ser aplicado a nativas, né, florestas naturais. As operações principais são a amostragem, seja ela de inventário contínuo, inventário pré-corte, não é isso? Amostragem, parcelas, densidade amostral. Árvores a cubar, né, para desenvolver equações de volume, gravimétricas, etc. As ipsométricas, num contexto também. Né? Então, nós temos essas principais operações, com as suas respectivas variáveis. O que as empresas querem? Diminuir a intensidade amostral do inventário contínuo e inventário pré-corte. Fato. Querem diminuir a medição de alturas de 10% para 4 árvores, 5, meia dúzia. Podem diminuir o número de árvores a cubar também. É uma pergunta talvez difícil de responder, mas daria para recomendar hoje, já com base no que a gente tem, com segurança, reduzir intensidade amostral, reduzir o número de árvores a cubar, o número de árvores a medir em termos de altura nos inventários das empresas? Tem algumas recomendações mais ou menos padrão. Vou falar de eucalipto, que é a parte que eu ando um pouquinho melhor. Caso, por exemplo, da CENIPA. No caso da CENIPA, nós tivemos que treinar uma rede a cada projeto, porque a variabilidade é muito grande no caso da CENIPA. No caso da Eldorado, que ela também implementou, ela usa uma rede que ainda está desse jeito, né? Uma rede que é treinada a cada tantos e tantos meses. Em cada caso a gente tem que dar uma analisada se 3 alturas dá um bom resultado, se 4 alturas dá um bom resultado, quanto que a gente vai diminuir para ter. A primeira ideia nossa era diminuir o número de parcelas medidas. Você vai lá, parcelas em campo, eu vou medir 10% das parcelas, e essas parcelas eu meço a mesma quantidade de altura, e as outras parcelas eu nem medir a altura. Aí dava um problema um pouco melhor. Essa é mais ou menos a receita de bolo que a gente testa. Medir 3 alturas, calcular algumas variáveis, que é o que? Diâmetro médio, relação de AP à altura, isso tudo vai entrar no nosso modelo ipsométrico agora. É um diâmetro médio, diâmetro relativo, a média dessas alturas. A gente tem mais ou menos uma receita de bolo. Só que cada lugar é um lugar e cada lugar dá um resultado diferente. Então, a gente tenta diminuir, mas tem que testar, tem que avaliar. A configuração da rede é diferente de um lugar para o outro. Uma rede com muito neurônio, ela é muito não linear. Ela pega qualquer tendência de crescimento. Uma rede com pouco neurônio, ela é mais não linear. Então, dependendo do conjunto de dados ou da variabilidade, você foca para uma rede mais não linear ou menos ou mais linear. Então, a gente fica fazendo aquela manha. Quanto à cubagem, para reduzir o número de árvores cubadas, teve um doido que fez uma ideia muito tempo atrás lá, faz até hoje, de medir a árvore até 2 metros de altura e estimar o volume total. Um doido que fez isso. Publicou essa ideia e com redes a gente consegue reduzir o número de cubagens fazendo isso. Ao invés de cubar 6 árvores no clássico, mais ou menos a média, a gente cubou uma árvore adicional, as outras árvores a gente vai em campo em média até 2 metros de altura, estima o volume total em função da medida até 2 metros de altura. Você já botou 30 centímetros, eu fiz até 1,70. Aí eu perdi 30 centímetros. Veio. Não tem 30 centímetros. Mas é algumas alternativas. Só que cada caso tem que se testar e tem que se olhar. Você pode bater o martelo, fechar o olho e achar que vai funcionar da mesma receita. Cada lugar tem que chegar, dar uma analisada. Como é que vai ajustar a rede, que variável vai entrar, que variável não vai entrar. Esse é um trabalho mais minucioso um pouco, pessoal. Só para não fugir do tempo da comparação, acho que esse é o objetivo da... aí eu coloco também uma questão, se é adequado comparar a regressão, análise de regressão, o método desse quadrado, com redes neurais. Vocês acham que é adequado? É justa essa comparação? Em cima dessa dúvida,
talvez para a Sanqueta, eu também oriento no mestrado doutorado de estatística lá da universidade. Eu peguei uma estatística pura, uma menina formada em estatística, e trabalhei em cima disso. Então eu fiz a comparação, usei Schumacher. Eu sou um defensor intrínseco de Schumacher. Nós temos aqui vários georgianos. Se eu contar aqui, da Geórgia tem Afonso, João, Luiz Carlos, quem mais aqui é da Geórgia? Sebastião, eu, Ricardo. Depois ainda fazer uma foto da Geórgia aqui. E nós somos defensores de Schumacher, porque quem passou pela Universidade da Geórgia é tataraneto de Schumacher. Claro, porque Schumacher orientou Clotter, Clotter orientou Bailey e Bailey orientou esse povo todo. Então tem que defender o meu bisavô. E eu fiz um trabalho com um estudante lá ela é mestrado em estatística, e foi exatamente isso aqui, em cima de tamanho de amostra, comparando Schumacher com redes neurais. E acima de 4, o meu banco de dados, e os bancos de dados mudam, acima de 400 dados, Schumacher. Então é uma questão. Por outro lado, eu fiz uma palestra do segundo mês Flor. Alguém aqui trabalha com modelos simétricos? Ótimo, porque eu posso até falar errado, ninguém trabalha. Não, eu tive um orientado também de estatística com modelos simétricos, que ele foi na mesma linha, essa aqui. Eu fiz a palestra. Ele mostrando que se você trabalhar com PDF, Probability Density Function, essas várias distribuições, e pegando lá no X, que é a variável, entrando com o modelo Schumacher, variável combinada, seja lá o que for, você também reduz muito o tamanho da amostra. Então, gente, são opções que existem na ciência florestal. Uma vez perguntaram a Pasteur, você é a favor da ciência básica ou da aplicada? A resposta dele foi fantástica e se enquadra bem aqui. Ele disse, olha, não tem nem ciência básica nem aplicada, existe a aplicação da ciência. Então, eu acho que é o que nós estamos discutindo. Mas vamos continuar com as perguntas. João. Olha, eu acho que ele, de acordo com o que eu estava iniciando na exposição, não são coisas comparáveis. Depende, cada caso vai ser um caso. A questão do número de amostras. Se nós tivermos a nossa área florestal estratificada, se a nossa divisão administrativa das florestas, que são os talhões, tiverem as seções, essas seções corresponderem a sítios, né, classes homogêneas de produção, a nossa variabilidade na hora da amostragem pode ser reduzida desta forma também. Então, tudo é uma questão do que eu tenho na mão, se essa minha nuvem de pontos é larga ou não. Se eu tenho uma floresta que é clonal, essa variação é bem menor. Se a minha resposta vai ter que ser mais precisa, eu tenho que usar determinados métodos. Se eu precisar gerar um sistema rápido, a rede neural pode ser útil, né? A preocupação na rede neural que estava sendo colocada, nem todos têm conhecimento de sua interpretação. E aí vem o perigo de que aquela ideia de que eu entro com um conjunto de dados e sai uma resposta, e se essa resposta eu posso usá-la. Então, novamente, para mim não há melhor A ou B, há métodos que devem ser usados de acordo com a pertinência, de acordo com o que eu preciso de resposta.